Então, na aula passada, a gente praticamente terminou Grécia. Eu deixei a lista lá para vocês, como as atividades de Grécia, só as suas questões do Enem. Eu queria discutir com vocês as questões, queria saber o que vocês acham. A gente discutir as questões de Grécia, que a gente fecha a Grécia, tira as dúvidas, e a gente vai começar a discutir Roma. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá de boa? Tá É que eu tô sem foninho, hoje eu não achei meu foninho aqui. O Décio está vindo, viu, gente? O marido prof, está em outra reunião, mas ele está chegando, a reunião lá está acabando, ele está vindo aqui, mas a gente já vai começando. E aí, do nosso conteúdo, do que cai no Enem de antiguidade, é Grécia e Roma. Então, a ideia é a gente fechar a Grécia, começar a discutir Roma. Aí eu vou pegar alguns aspectos até que tem em comum entre as duas civilizações, e vocês vão ver o seguinte, que tem questão do Enem que relaciona as duas. Então, a ideia é a gente ir fazendo essa discussão e comparando Grécia com Roma, beleza? Eu vou colocar a questão, alguém conseguiu dar uma olhada nas questões? Não, né? Apertou, mas tudo bem. Então é bom que nós vamos fazendo aqui. Nós vamos discutindo as questões. Eu acho que fazer as questões é bem importante para a gente poder vendo como é que isso cai, como é que cobra. E aí, gente, vai falando comigo, tá? Vai falando comigo o que tiver de dúvida, de dificuldade, para a gente poder ir discutindo. Eu tinha colocado as questões naquele PowerPoint também. Deixa eu ver se lá está mais fácil do que aqui. Pode ser que esteja mais fácil da gente ver, hein? Eu acho que eu vou trocar. Espera aí. Ai, meu Deus, lá estou eu apanhando de novo desse troço. Como é que eu volto no que vai compartilhar aqui? O que vocês estão vendo? A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos. Vixe, então é aqui mesmo. Eu não consigo trocar esse negócio desse programa aqui, é muito doido. Como é que eu volto lá? Não, gente, é 10-0 para esse trem, que eu não sei mexer nisso, não. Se a prof não sabe, tá difícil, né? Então, nós vamos usar aqui. Eu vou usar esse do hoje para poder a gente passar para frente. Essa questão a gente já tinha feito. Tem gente que está vendo a aula de Grécia pela primeira vez? O professor Décio chegou. E, gente, boa noite. Boa noite, Desculpa o atraso. boa noite, professor. Mas agora estou colando aqui com a Marisa, junto com vocês. É bom estar junto com vocês. Boa noite. Boa noite. Sim? Então, eu coloquei as questões aqui de Grécia para a gente começar a discutir, para a gente fechar a Grécia. Ótima ideia. Essa primeira questão até a gente já fez. Alguém lembra? Alguém quer comentar, aproveitar, tirar onda, ensinar a questão? Eu acho que era controle da terra. Era isso mesmo. Não era, Duda? É. O controle da terra, que era um critério de poder para eles, de prestígio social, uma forma de destaque, obviamente, de riqueza. E essa riqueza que vinha desse controle da terra dava mais prestígio e mais poder econômico para esse pequeno grupo que formava uma oligarquia. Lembra que a gente falou do conceito de oligarquia? Um sistema político controlado por um pequeno grupo, que no caso da Grécia eram esses proprietários de terra que detinham poder. E aí a gente viu um processo de construção de um sistema democrático a partir de muito movimento social, de reivindicação, de conflito,
que conseguiu ampliar a participação política e ampliar os direitos para os cidadãos da Grécia. Esse raciocínio agora fez sentido? Sim. Mais ou menos? Pode falar mais ou menos, a prova não fica triste. Eu já tinha entendido na aula passada. Tá de boa, não tá? Então tá. Então, vou passar para frente. A gente viu na última aula sobre o Solon, que foi um dos legisladores, um dos políticos que contribuiu para a ampliação dos direitos e começou a construir o caminho para implantar uma democracia em Atenas. E aqui, ó, é uma questão do Enem que faz o que eu falei com vocês, que relaciona o conteúdo de Grécia com o conteúdo de Roma. Então, ele cita o Solon, a criação das leis em Atenas, como uma forma de ampliação de direitos, e ele vai, por exemplo, cancelar o tipo de escravidão que era por dívidas, que prejudicava só a população mais pobre, óbvio que se endividava e acabava sendo escravizada por isso, e fala de uma lei, a Lei das 12 Tábuas, que foi criada em Roma, que era, na verdade, uma forma de fazer com que a lei se tornasse escrita, e a base da gente pensar o direito para poder garantir a lei escrita como uma forma de garantia de direitos para a população. E são duas características, dois benefícios de ampliação de direito que vêm tanto da Grécia quanto de Roma. E aí a questão faz uma comparação sobre isso. Depois a gente vai entrar em Roma e vai discutir sobre esse aspecto. Mas eu acho que já dá para a gente pensar no que significa a ideia de uma lei escrita, de um código de regras que seja público, escrito para que todos tenham acesso. Qual que é a importância de que as leis estejam escritas para que todas as pessoas tenham acesso a ela? O que isso vai garantir para a gente? Também foi uma discussão que a gente fez na última aula. Alguém lembra desse aqui? Vou até aumentar aqui para ficar mais fácil. Essa você já comentou? Eu não lembro se eu comentei essa questão especificamente. Alguém lembra? Não, acho que não, professora. Acho que não, né? Você quer comentar? Eu quero. Então, comenta. Volta lá nas fontes, não vale a pena ler? Ei, gente, eu vou ler com vocês os textos, tudo bem? Me acompanhem aí, por favor. Então, eu vou começar pelo texto 1, vou ler e vou comentando com vocês. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente. Desculpa, ops. Então, eu dizia, Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podia continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. A primeira coisa que é importante é evidenciar aqui na fonte que Solon agiu sob pressão, sob exigência de redistribuição de terra e cancelamento das dívidas, para que não tenhamos uma interpretação inocente de que Solon tivesse feito qualquer coisa em favor dos mais humildes, porque ele fosse, digamos, bonzinho. Não, ele foi pressionado politicamente para atuar em favor dos mais humildes. Isto é importante. E atuou em favor dos mais humildes. Ponto final para o Solon. Vamos para a leitura e uma breve interpretação do texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia, do mando
do mando e arbítrio dos poderosos. Muito bem. Aqui tem uma questão importante, porque como a professora Marisa e eu ainda não discutimos sobre Roma com vocês, isso talvez os leve ao questionamento de um item, de uma questão, que aborde o conteúdo sobre Roma, sem que a gente tenha discutido isso ainda. Por que é interessante resolvermos esse tipo de questão? Para que vocês aprendam a interpretar, também sem ter um conhecimento direto do conteúdo. O Enem vai exigir isso de vocês, até mesmo porque nós não temos como prever quais serão os assuntos que irão cair, de modo que precisamos ensinar a vocês a pensarem os itens de uma forma independente, fazendo uma leitura crítica e adequada das fontes, colocando, inclusive, essas fontes para dialogar. Percebam só, como que essas fontes dialogam, como que elas conversam. Primeiro, quando eu volto no texto 1, eu vejo um Solon que atuou a partir, como já destaquei, da exigência de distribuição de terras e cancelamento de dívidas. Ora, o Solon, de acordo com o que está posto no texto 1, ele vai atuar em favor dos mais humildes. Está colocado isto na fonte. Da mesma forma, já no texto 2, podemos notar que, para a escrita da lei, nas 12 tábuas, conforme está escrito na fonte 2, ela favorece, é um instrumento favorável ao homem comum, potencialmente limitador da hegemonia dos poderosos. Reparem, tanto o texto 1 quanto o texto 2, há uma referência a leis ou legisladores que favorecem os mais humildes. E o Enem quer que o estudante saiba perceber as coincidências nas fontes. E agora, essa coincidência ela não é simples, ela não é dada, ela não é diretamente, ela não é facilmente apreendida por ninguém, né? É um treino, um aprendizado que a gente procura dividir com vocês. Tá legal? Agora, outra coisa relevante, muito comum no Enem, que se coloquem duas fontes para serem comparadas. Neste exemplo desta questão, as duas fontes foram dois textos. Poderia ser um texto e uma imagem, duas imagens? Poderia. Então, o verbo comparar, a exigência do comparar, ela é muito forte e presente na prova de humanas, independente da questão ser de história, sociologia ou filosofia. Estejam preparados e preparadas para questões que vão exigir esse comparar das fontes. Tudo bem? Vamos tentar, então, fazer assim. Nós não falamos. A lei das 12 tábuas, do que se trata? Por que 12 tábuas? Primeiro, porque elas foram escritas em 12, digamos, tábuas de bronze. Foram as primeiras leis escritas da Roma Antiga. Talvez vocês levantassem o seguinte questionamento. Ora, toda lei é escrita. É verdade para a nossa realidade. Toda lei... Mas naquela época não... Na época foram as primeiras. Quem falou comigo? Foi a Suzana. Isto, Acho que Suzana. ainda não se tinha descoberto do papel, não tinha uma coisa assim? Também por isso, Suzana, mas essencialmente porque o direito, com D maiúsculo, a ciência do direito, na Roma Antiga, ela está nascendo ali. Até então, tudo era marcado, Suzana, pelas relações orais. Os combinados dentro da oralidade deveriam ter força para submeter as pessoas. Qual o problema disso, Suzana? O arbítrio dos poderosos. Imagine você, Suzana, podem os poderosos, se a lei estivesse dentro da oralidade, poderiam os poderosos mudar as leis conforme a conveniência deles. Agora, se eu as escrevo em tábuas de bronze e as coloco em praça pública, ora, a lei estando escrita e ela é sendo publicamente conhecida,
o arbítrio dos poderosos, Suzana, me responda, com a lei escrita em tábua e publicada na praça. Você acha que o arbítrio dos poderosos, Suzana, aumenta ou diminui? Ele aumenta. Não, ele diminui. Não pode ser, ele não vai poder ser a bel prazer. É isso que eu queria ouvir. Perfeito. E veja, pode falar, Daniele, quero ouvir você. Eu acho que quando surgiu, né, a lei, né, na tábua, eu acho que é uma forma também de ganhar meio que um peso sobre aquela lei e fazer com que ela acontecesse, né, independente de quem fosse. Eu acredito que seja isso também, essa forma de escrita aí. Né? Perfeito, Dani, isso aí. Agora, reparem, Dani, Suzana, todos vocês, os poderosos continuam poderosos, não vamos ser inocentes. A relação de poder ainda é desigual. Os humildes continuam humildes, os poderosos, poderosos. Mas essa relação agora pode ser melhor equilibrada a partir das leis escritas e conhecidas por todos. Ok? Acho que agora a gente reúne condições de pensar a questão com a ajuda da professora Marisa. Então, vamos lá, a gente vai ler juntos. E aí vocês vão tentar me dar o que vocês acham que é a resposta correta. O ponto de convergência, então, o que coincide entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos, consiste na ideia de que há... Marisa, você me permite? Desculpa por te interromper. Gente, olha só, volta nos textos, Marisa, por favor. Eu afirmei que o Enem exige do estudante que o estudante saiba comparar. Aí vejam, se a habilidade exigida de vocês é o comparar, esse comparar, ele pressupõe duas possibilidades. Ou comparar vai conduzir vocês a chegar a um ponto de convergência. Você comparou e, ao comparar, procurou perceber que o que coincide, o que encaixa numa fonte e noutra. Em outras questões, o Enem pode te cobrar o mesmo comparar, mas você, em outras questões, poderá, comparando, encontrar o ponto de divergência, de discordância. De qualquer forma, já comecem aí percebendo um certo padrão de raciocínio na prova. O comparar cai muito, então comparar cai muito, ponto final. Ora ele vai te cobrar a convergência, ora ele vai te cobrar a divergência. Agora vamos para a questão. Isso, e aí? O que vocês acham sobre os itens aqui? Na letra A, discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Primeiro isso, o Enem tem uma coisa que às vezes pega, que pode ser o vocabulário. E aí, uma coisa que a gente até conversou na última aula, investir o máximo possível em leituras que contribuam para poder ir acrescentando, enriquecendo esse vocabulário. Então, a discussão de preceitos, de regras formais, por exemplo, que estabelecem a democracia. Os textos, eles falam de democracia diretamente? Não. Não falam. E aí, a gente vai tentar buscar a referência no texto, o ponto forte de convergência do que eles têm em comum, de acordo com o que o professor demonstrou para a gente. Eles falam do povo comum, do homem comum, que vai ser favorecido pelas leis e que isso vai limitar a hegemonia, o domínio dos poderosos. Então, esse é o nosso foco. A leitura dos textos é fundamental. Eu já vi, por exemplo, a minha filhada foi fazer Enem, e aí vocês já viram que santo de casa não faz milagre, né? Ela teve uma pessoa que falou com ela assim, pode ir para a prova do Enem e não ler texto nenhum, vai direto para as respostas. Pergunta o resultado disso. Foi um desastre. Aí, no ano seguinte, a tia virou e falou, amor, agora escuta a tia, vamos lá, lê os textos. A resposta está nos textos. E aí tem uma coisa que o Enem adora fazer. Às vezes, você pode ter uma afirmativa correta,
mas que não se relaciona com o texto. Então, a leitura do texto é fundamental, porque ele direciona para qual é a resposta correta. Beleza? Olha na letra B. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Igual o professor Décio falou, o fato de haver uma elaboração de lei escrita que favoreça a população, o homem comum, como eles falam, quer dizer que a aristocracia, os nobres, os poderosos vão ficar desarticulados? Não. Não, é muito, né? Isso vai ter uma limitação, mas não chega a desarticulá-los. A formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Os regulamentos oficiais, a elaboração das leis, beleza, mas é isso que institui, que cria sociedades? A sociedade já existia antes da lei escrita? Já existia. Já existia. Boa, ela já existia. Então, não é isso que cria a sociedade. Ela pode melhorar as relações sociais, mas ela já existia. E na letra D, a definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. O que vocês acham? A lei, ela vai resolver e encerrar todos os conflitos? Não. Não, ela pode dar uma melhorada em algum aspecto para a classe mais menos favorecida, mas não melhora o conflito todos, não, né? Não é uma solução ainda, está caminhando para melhorar. É isso. Talvez, dependendo, ele pode até aumentar, se for o caso, dependendo do ponto de vista. Pode, boa, Suzana, pode aumentar, porque a lei pode favorecer um grupo e não o outro, né? Sim. Então, os conflitos de interesses, eles permanecem. A lei, ela pode te ajudar a resolver esses conflitos, mas ela não vai deixar de existir conflito na sociedade. E a letra E, criação de normas coletivas são as leis, diminuem as desigualdades de tratamento. Tratamento destinado aos ricos, destinado à população mais humilde, aos comuns, igual eles falam no texto. Faz sentido, Suzana? Sim. É a E, eu acho. É a E. Ela faz sentido, não faz? Se a gente tem leis escritas e normas que valem para todos e todas, ela pode diminuir essas desigualdades, mas ela resolve as desigualdades? Não. Tanto não resolve como a desigualdade permanece até hoje, né, gente? Se dependesse de lei escrita, o Brasil tem um mundo de lei escrita e as desigualdades, elas permanecem, mas elas diminuem. A gente começa a ter acesso à lei para que a gente possa reivindicar direitos, melhorias de qualidade de vida, etc. Faz sentido? Talvez elas não são... Faz. Pode falar, Suzana. Não, é porque elas não são aplicadas, assim, mas pelo menos no papel ela existe. Isso. Que é a ideia de ter uma lei. Perfeito. E da mesma forma, né, Marisa, que a lei ela não é suficiente para encerrar conflitos de interesses, claro que não tem esse poder mágico, né? Da mesma forma, esses preceitos formais, as leis, elas não bastam para se estabelecer a democracia. Continua a ser regimes muito desiguais e regimes com tamanha desigualdade e tamanha diferenças de tratamento que não se admite ainda o uso desta palavra. Então, porque para o item A, ele ficaria forte demais como para resolver as questões que se apresentam nos itens 1 e 2. Então, por isso, também, a letra E é a melhor solução. Diminui as desigualdades de tratamento, mas não estabeleceu a democracia, não encerrou os conflitos de interesses. Ok, gente? Ok. A próxima questão, essa eu acho que a gente resolveu na última aula, que a gente falou no contexto da polis grega, lembrando que a polis é a representação da cidade, e a cidade não apenas como espaço geográfico, mas o espaço de convivência e de exercício da política. É na cidade que nasce a democracia, na cidade de Atenas especificamente, mas a ideia da polis como esse espaço onde
a população, onde as pessoas convivem, se relacionam, têm conflitos, exigem direitos, é ali que a política acontece. Então, nesse contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre os cidadãos, de um acordo definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula até um desenho, uma representação da ágora, que seria a representação do espaço público, que era tanto o local onde as pessoas conviviam, conversavam, iam à feira, e o momento onde tinha a reunião política para tomada de decisão já no contexto da democracia. E aí o confronto de ideias, que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Então, eu vou identificar aqui características que tratam, como fala aqui no comando, um exemplo de exercício da cidadania. Lembra que a gente falou muito na última aula a ideia de que a democracia e a cidadania não se restringem apenas ao voto, à escolha do governante. Isso é muito pouco. A nossa ideia, para a gente ampliar a ideia de democracia e cidadania, é essencial a ideia de participação, o direito à fala, a manifestação das ideias. Isso são aspectos fundamentais para a gente pensar cidadania e democracia. E aqui no caso da democracia ateniense, é associada ao seguinte modelo de prática democrática. Alguém lembra qual que era a resposta? Representativa, não? Que a gente discutiu que a democracia ateniense era diferente da nossa, que a gente hoje elege governantes que tomam decisões por nós. E esses governantes hoje são representantes eleitos por nós. Então, a nossa democracia hoje é representativa. E no caso de Atenas, os cidadãos iam na praça e escolhiam e votavam nas leis diretamente. É direta. É a direta, sem escolha de representante. Então, eles tinham uma democracia direta, em que os cidadãos escolhiam as leis e tomavam as decisões por si próprios. E hoje a gente tem a escolha de representantes que fazem isso por nós. Essa é a grande... Mas quem que, tipo, criava as leis para eles irem lá e votar? Eles mesmos podiam fazer isso, e entre os cidadãos, eles escolhiam um pequeno grupo, que era um grupo de 500 pessoas. E esse pequeno grupo formava uma instituição que chamava bulé. Mas vocês não precisam ficar preocupados em decorar isso. E esse pequeno grupo fazia as propostas, redigia as propostas e levava para o grupo de cidadãos maiores. Eles chegavam a ter 10 mil, 15 mil pessoas, às vezes, reunidas na praça, na ágora, para votar as leis, para discutir as ideias. Então, aí era uma escolha direta. Fez sentido, gente? Aham. E aí, isso aqui é legal para a gente pensar pelo seguinte, como a democracia da Grécia Antiga era direta, sem eleição de um representante, e hoje a gente tem uma democracia indireta, com escolha de representante, não é necessariamente o voto que vai ser a principal característica da democracia. Para a gente pensar a democracia, é essencial que haja participação política, que a gente possa manifestar nossas ideias, participar das decisões, cobrar desses representantes, e aí a gente consegue ampliar o nosso conceito de democracia. Faz sentido? Alguma coisa mais para acrescentar? Eu quero. Às vezes, meus estudantes me perguntam sobre voto direto, democracia direta. É muito simples, mas a gente, às vezes, pode se perder no vocabulário. Então, vamos. O modelo da democracia ateniense, como havia uma participação direta dos cidadãos na votação das leis, fala-se, então, como a Marisa já destacou, para os atenienses, para os gregos antigos, em democracia direta, não representativa. E, sempre destacando, a Marisa já falou muito bem,
o modelo brasileiro, democracia nossa, contemporânea. O nosso modelo é representativo, ou, em outras palavras, democracia indireta. Ok. Só que quando pensamos o modelo do voto, tem uma palavrinha mais enjoada para voto, que costuma aparecer em prova, sufrágio. O voto no Brasil é direto. Então vamos tomar um cuidado? A democracia brasileira é indireta, porque elegemos representantes que nos governam em nosso nome, nos representam. Ponto. Agora, dentro do nosso modelo de democracia indireta, o voto é direto, não é confuso. Vejam, quando votamos para prefeita, para governadora ou para presidente, a gente vê a carinha deles lá na urna eletrônica e votamos diretamente para prefeito, para deputado, para presidente, seja lá o que for. Ok? Então, para fechar, a democracia brasileira é indireta, representativa. O modelo do voto é de voto direto. Ficou confuso? Vocês pegaram? Estamos de boa? Fiquei meio confuso. Eu posso melhorar, Daniele. Daniele, veja. Da última vez que votamos para presidente, em 2018, votamos diretamente no candidato X ou Y. Diretamente. Ele aparece a carinha para você na urna eletrônica, após você digitar o número do candidato, você aperta verde e confirma. O seu voto foi diretamente destinado a fulano, beltrano, ciclano. Ok? Esse fulano em que você votou, se foi eleito, ele vai representar os seus interesses. Ora, se alguém vai representar os seus interesses, o modelo brasileiro é representativo. Mas o poder continua a ser da Daniele, da Suzana, da Duda, da Marisa e do Décius. Como o poder continua a ser nosso, ora, alguém está exercendo em nosso nome, logo, o poder é nosso, só que de forma indireta. Votamos diretamente para que alguém nos represente, exercendo o poder em nosso nome. Enquanto na Grécia isso não ocorria. Os cidadãos iam diretamente e eles mesmos votavam as leis da polis, as leis da cidade. Eu estou fazendo um resuminho aqui para organizar as ideias, para a gente pensar que, olha, o Brasil hoje, então, qual que é a ideia? A democracia indireta representativa. Por quê? Porque nós escolhemos um representante que toma decisões por nós. Então, para nós, a democracia é indireta porque é o representante que escolhe. A gente votou lá no X e o X está tomando decisão por nós. A gente não está votando em lei. Mas a escolha do candidato, de quem vai ser o governante, a gente faz diretamente. Então, o voto é direto. A democracia é indireta. Essa é que é um pouco a diferença que foi feito só para fazer confusão com a nossa cabeça. Por que a gente está fazendo essa diferença? Tem países, por exemplo, como o caso dos Estados Unidos, que o voto também em algumas situações, é um tipo de voto indireto. Eu voto no Décius e o Décius é que vai votar no presidente, simplificando a ideia. Então, no caso nosso aqui do Brasil, a gente tem um voto direto para poder exercer uma democracia indireta, porque não é a gente que toma as decisões. Melhorou? Fez sentido com o que o Décio falou e o esqueminha aqui? Agora eu entendi. Você vota diretamente naquela pessoa que você quer, mas depois ali que ela toma o poder, ela que vai pôr as leis conforme ela... Como que eu falo? Conforme ela vai pôr, né? Antigamente não, né?
era diferente isso. As próprias pessoas colocavam a sua lei. Isso. Perfeito, perfeito. É isso, arrasou. E- Porque, na verdade, são senadores, né? É indireto, porque são senadores, são 40 e tantos senadores que vão votar e depois vai para o Supremo, e aí é que vai. Mais ou menos isso que você está dizendo, né? Que aí é que a lei vai mudar ou não vai mudar. Perfeito. Ô, São- professor, E Daniele, não, mas então, por um lado, então era melhor lá do que aqui, né, não? Porque Ah, eles votavam indiretamente, mas tinha coisas que eles colocavam ali. E hoje a perfeito. gente escolhe, mas eles decidem, então não tô vendo muita coisa boa aí, não. Perfeito. O fato deles poderem escolher as leis que vão ser feitas é um aspecto muito positivo. E aí, aqui a gente pode reivindicar, por exemplo, maior participação política. Eu estou deixando o esqueminha pronto aqui, para a gente ter Atenas e o Brasil, para a gente ver essa diferença. Por exemplo, a gente pode ter formas de participar mais diretamente das decisões. Há uns anos atrás, agora acho que eles acabaram com isso, tinha um orçamento participativo, era uma política de uma época da Prefeitura de Belo Horizonte, em que cada sub-região da cidade reuniam a população, quem quisesse participar de uma reunião, e representantes da prefeitura levavam propostas de leis ou de como investir o recurso, o dinheiro do imposto, e as pessoas votavam em qual obra ia ser feita, por exemplo. Eu lembro que na época eu morava no bairro, lá na região da Pampulha, e o orçamento participativo, a população da região do bairro votou em canalizar um córrego, que era um esgoto a céu aberto. Aqui no Morro, o NAF... Ai, desculpa, professor. Não, pode falar, essa é a ideia. Pode falar. Eu acho que para quem mora aqui no Morro, o NAF, ele foi construído também a partir do orçamento participativo. Ah, perfeito. O que é o NAF? Sabendo o que é. NAF eu não sei, porque tem um nome, como é que chama? É tipo um núcleo de apoio à família, onde tira documento, tem uma quadra de esportes, você consegue... Está fechado agora por causa da pandemia, mas é onde com algumas coisas de benefícios sociais, você vai lá e os assistentes sociais conseguem indicar. Perfeito, perfeito, arrasou. E aí, é uma decisão... A quadra de esportes foi conseguida pelo orçamento participativo. Acho que um dos primeiros. Incrível, Suzana. E olha que, às vezes, o vereador pode estar lá e ele não vai saber, de fato, qual que é a necessidade da população. E se a população pode exercer a democracia direta, aí sim. A galera vai lá, escolhe como é que o dinheiro vai ser investido, e isso pode ser uma prática de participação para fazer com que essa democracia indireta seja um pouquinho mais direta e que as pessoas tenham mais poder de decisão. E aí, sim, de fato, vai chegando num regime mais democrático. Perfeito. Agora fez sentido? Sim. E aí eu acho legal a gente ver isso, assim, como que a gente vai vendo ao longo da história que esses movimentos sociais e as reivindicações, a pressão que se faz para cima dos governantes, dos poderosos, ele surte efeito, há conquista a partir disso. E aí, esses exemplos da história vão mostrando para a gente que a participação, elas são conquistas da população a partir de uma série de movimentos. Fez sentido? Vamos fazer mais uma que está dentro dessa mesma ideia do que a gente estava discutindo, para não ficar tarde. A ideia do que a gente falou da polis e da ágora, que era essa praça, né, representando como uma ideia de praça, mas vamos lá. Diga. É só uma dúvida aqui. Quer ver? Abaixa um pouquinho aí, só para mim. Assim não, ou contrário? É isso mesmo. Aí, no caso lá, eles votavam diretamente na lei. Tipo assim, vai ser bom para nós fazer aquela votação. Mas é que eu não estou lembrando muito. Para colocar ali, no caso, a pessoa em si, em poder, era uma coisa que era passada de família para família? Ou era eles também faziam uma votação para colocar aquela pessoa?
Então, no caso da Atenas antiga, não precisava de colocar uma pessoa no poder. Quem exercia algum cargo de poder lá era principalmente assim, olha, general do exército, era quem tinha uma função especializada, sabe? Muito específica. Fora isso, não tinha essa pessoa, essa figura do poder. Era justamente os cidadãos que iam direto. Mas eles faziam um sorteio entre os cidadãos. Então, em média, vamos supor, eles reuniam cerca de 15 mil pessoas como cidadãos na praça para poder fazer essa democracia direta, para votar diretamente nas leis. Mas a gente falou que tinha um grupo de 500 que elaborava as leis antes como proposta, mas eles não eram eleitos, simplesmente se sorteava, esses cidadãos sorteados faziam isso justamente para que eles não se colocassem como acima, sabe? Melhores ou superiores ou com mais poder do que os demais cidadãos. Então, era simplesmente um critério de sorteio e todos os cidadãos, periodicamente, acabavam sendo sorteados para poder fazer esse papel. Fez sentido? Aham, entendi. Para não achar que um era melhor que o outro, fazer sorteio e sair que era isso mesmo. Isso. É como se a gente pegasse, por exemplo, igual o exemplo que a Suzana deu, a comunidade quer se organizar para poder tomar algumas decisões, e aí você simplesmente faz isso. Olha, nós vamos sortear 50 pessoas para poder fazer uma lista de tudo que a gente precisa, e depois vai reunir todo mundo lá naquela quadra para decidir o que vai fazer, sem eleger ninguém, porque eles acreditavam que se você estivesse elegendo alguém para ser esse representante, ele acabava ficando hierarquicamente superior. E aí poderia gerar uma relação de poder, de exploração. E aí a ideia de não ter isso. Faz sentido? Ah, faz sentido. Uhum, faz sentido. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Antes da Obrigada. gente... Então tá. Então a próxima aqui, o que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Uma coisa que eu acho legal para a prova, galera, marcar as palavras. Sempre leva caneta e tal, para vocês poderem ir marcando o que se destaca no texto, porque ajuda na interpretação. Então, a palavra... Para a prova do Enem mesmo, vai marcando as palavras com a caneta. Mas pode rabiscar a prova? Pode. Pode. A prova é sua, tá? Vocês podem rabiscar a prova, você não pode rabiscar o quadro de resposta. Beleza? Pode até sair com ela, né? Pode sair com ela. Pega Eu faço essa... corrigir. Marca tudo na prova. Quanto mais vocês marcarem, mais facilita visualizar a prova. Eu marco minha prova toda, minhas provas são todas rabiscadas. Então, essa é uma dica quente. E aí, está falando aqui, olha, a proeminência da palavra sobre outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório. Olha como é que ele está reforçando a questão do debate, da fala, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se regra do jogo intelectual, assim como o jogo político. A ideia, então, de que a palavra, o debate, a fala, ela tem uma importância política. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. E aí, aquela dica que o Décio falou. Vamos supor, assim, eu não sei da democracia ateniense, mas eu vi que falou da palavra, do debate, do jogo político acontecendo. Então, alguma função relacionada a esse aspecto de debate, de expressão, vai ser a relação aqui das alternativas. Então, vamos lá. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Acho que é. A ideia de Não, que... mas e reis? Não E os tem reis? A importância aqui do rei, do governante? Não. 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 Boa. Na letra B, permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. O importante é a decisão do Estado? Não. 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 Constituir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar, tomar decisões sobre as questões da cidade?
Sim. O que é deliberar, Sim. Marisa? Deliberar é discutir, decidir juntos. Eu acho que é sim. Debater? Debater. É essa daí. Será que a palavra deliberar, ela dialoga com a fonte que a professora Marisa leu? Sim. Sim. Não é a ideia? Debate, deliberar, é tomar decisões juntos a partir da fala e do debate. Que é o contraditório, discussão, argumentação, polêmica, o que é certo, o que é errado, o que tá bom, o que não tá, Perfeito. o que Então, é a senso ata comum, o que não é. dessa reunião, para que as decisões sejam tomadas coletivamente a partir desse debate. Uhum. Tá vendo como que o texto é a chave para a gente pegar a resposta? Ele é Sim. fundamental. E aí, só para a gente fechar, pode falar. Não, falei que é verdade. E aí, Dudu, para a gente fechar, reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Não. Aqui não faz sentido, né? A palavra fechada já estaria errado, né? Se a gente for pensando nisso que você disse, para a gente circular as palavras que têm mais força, e aí se a gente está lendo, a palavra fechada já nos diria que está errado a resposta. Perfeito, Suzana. A palavra fechada, você pegou tudo aqui. Se ele é fechada, você não tem o espaço do debate, da discussão. Uhum. Ela é exatamente o contrário. Perfeito. E aí, olha aqui, olha, congregar a comunidade para eleger representantes com direito de pronunciar-se, ou seja, só os representantes teriam o direito de pronunciar. Seria tipo um plenário que a gente tem aqui, igual que a gente vê aqui. Mas aí ele também está restringindo. Se o texto Sim. todo fala do poder da fala, do debate, ele não é só para o representante eleito. Sim. Aqui, ó, restringe no rei. Então, esse exercício aqui, você vai pegando os trechos que vão sendo contraditórios ao texto. E aí a gente chega na alternativa correta. Então, muitas vezes, a chave da resposta, ela está nessa interpretação. É isso mesmo. E o importante é que vocês notem a coerência entre o item correto e a fonte que foi dada a vocês. Guardem assim. Na prova de humanas, que, claro, é aquela que a gente está tratando, tem que haver essa coerência. Podem guardar. Nunca é nesse nível de força. A fonte será gratuita. Ela tem que dialogar com o item correto. Se não dialogar, não tá valendo para vocês, ok? E há um enorme critério do Enem em propor questões em que isso ocorra. Então, nos últimos anos, como a gente lida com as questões do Enem todo ano, não é? Nós, como professores de história, notamos essa coerência com muita clareza. A fonte conversando com o item correto. Treinem isso, essa leitura e essa chave de raciocínio para que obtenham sucesso no Enem de vocês, tá bem? Uhum. Muito bom. Gente, então vamos descansar, não é? O dia já deve estar pesado aí, todo mundo querendo descansar. Lembra que esse material está lá na pasta. O material do próximo conteúdo, que vai ser sobre Roma, eu também já coloquei na pasta. Eu coloquei PowerPoint, eu coloquei lista de exercício. Então, esse material para a gente poder, enfim, para a gente poder dar sequência, se alguém quiser ir mexendo lá, tiver um tempinho, o material está lá para vocês. Tudo bem? Ok. Beleza. A gente está aqui. Eu apanho desse negócio, gente. Não, tudo bem. Gente, obrigada pela presença. Mais alguma coisa? Obrigada, professores. Faça um coraçãozinho aí, gente. Feio quem não faz. Obrigada, professores. Um beijo. Obrigada, Boa noite para vocês. Beijo. Obrigada. Bom descanso. Fiquem com Para Deus. você também.